A fé da mulher cananeia. O que essa história pode nos ensinar? E o que Jesus Cristo quis dizer com suas falas um tanto quanto diferentes, com termos únicos usados nessa história? O que a gente pode tomar como aplicação? Que versículos a gente pode ter em mente quando estudando essa parte, esses versículos, esse texto encontrado nos evangelhos? Neste vídeo, eu busco responder essas perguntas. Então, para começar o nosso estudo, é importante que a gente vá para Mateus capítulo 15, o primeiro local onde a gente vai ver sobre essa história. Mateus capítulo 15, ela aparece também em Marcos, ela aparece em outro momento nos evangelhos, e eu vou também tratar disso, mas primeiro, como Mateus é o primeiro livro dos evangelhos, vai ser aqui que a gente vai começar. Então, Mateus capítulo 15, começando aqui no versículo 21, eu vou fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 29 e posteriormente a gente vai fazer a decomposição desse texto, ok? E partindo de Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. Então aqui a gente acabou de fazer a leitura desse momento inicial aqui, desse texto, dessas informações que a gente viu em Mateus. Como eu disse, a gente vê novamente nos outros evangelhos, a gente vai fazer a leitura aqui daqui a pouco, mas vamos aqui começar a analisar alguns pontos importantes. Essa história é um tanto quanto singular, justamente pelo fato que essa mulher fica insistindo nesse pedido a Jesus Cristo, fica insistindo nesse pedido a uma cura, pedindo a Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que Jesus é filho de Davi. Não era uma pessoa que não tinha fé, muito pelo contrário, era uma pessoa que tinha uma fé grande. Mas ela se depara com uma resposta diferente, né? Jesus falando: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é basicamente um não. Não vou fazer isso agora. Não vou te curar agora, não vou curar sua filha agora. Não vou trazer essa bênção agora. Então, a gente tem esse aspecto que ele está muito relacionado justamente com a parábola do juiz injusto e com a importância da perseverança em oração, da gente continuar firme mesmo quando Deus não responde no momento e da maneira que a gente está esperando. Agora, como eu fiz um vídeo específico sobre essa parábola e é um assunto meio que por si só, eu não vou focar tanto nele aqui nesse vídeo, mas é um aspecto que eu acredito que é bem prevalente aqui. A perseverança na oração, a humildade que a gente precisa ter e a paciência também, enquanto a gente está fazendo uma súplica para Deus, mesmo que seja para algo positivo. Mas não vai ser nisso que eu vou focar no vídeo de hoje. O que eu vou estar focando aqui é nesses termos utilizados, especialmente quando ele fala em relação à mulher se referindo como um cão, porque isso é algo que gera um certo espanto. A Bíblia utiliza o termo cão para pessoas que são reprovadas, pessoas que são filhas de Belial, pessoas que fazem coisas extremamente nojentas, que cometem sodomia. Os piores tipos de pessoas na sociedade são assemelhadas a cães. E quando a gente está falando do masculino, geralmente é um cão, e do feminino, geralmente está associado com o suíno, com uma porca, ok? Então, quando a gente vê associações com cães e suínos e porcas e tal, serpentes, também geração de víboras, não é algo positivo. Lobos em pele de cordeiro, né? A gente tem vários exemplos de animais que são extremamente negativos. Mas a gente precisa ter sempre uma atenção para que aspecto desse animal está sendo comparado. Ou de que forma está sendo
feito essa comparação de um ser humano com um animal. A gente não pode simplesmente pegar um animal que tem várias aplicações diferentes, que tem vários hábitos diferentes e utilizar para todos os meios possíveis, né? A gente pegar e generalizar. Um exemplo disso, a Bíblia chama Satanás de um leão, compara Satanás a um leão que anda em derredor, chama ele de serpente, ele é comparado com uma serpente, em Gênesis capítulo 3 ele é literalmente chamado de uma serpente, e a Bíblia diz que a gente deve ser manso, que a gente deve ser inofensivo, que a gente deve ser calmo como pombas, mas ainda assim espertos, atentos como serpentes. Então, ao mesmo tempo que Satanás é comparado com uma serpente, a Bíblia ainda diz que a gente deve ter atenção como serpentes têm, que a gente deve ser sábio como as serpentes são. Tudo bem? Então, dá para ver aqui que o mesmo animal é usado em dois contextos diferentes. E, como eu disse, Satanás é comparado a um leão em derredor. Jesus Cristo, em Apocalipse, é chamado de o leão da tribo de Judá. Então, a gente vê que o mesmo animal, um leão, é usado em dois contextos totalmente diferentes. Não tem como você falar que está falando de um leão, está falando de Jesus, obrigatoriamente, em todos os locais. E falar que está falando de uma serpente, está sempre falando de Satanás, em todos os locais. Isso geraria contradições, ok? Então, a gente tem que entender que um animal não vai ser obrigatoriamente ligado a um desses contextos. A gente precisa entender que aspecto dele está sendo associado. Mais um exemplo bem breve. Uma formiga. Eu posso comparar uma pessoa a uma formiga. Agora, que duas aplicações bem diferentes eu posso fazer a partir disso? Eu posso falar, o Fernando é um cara que ele age como uma formiga. Ele é trabalhador, mesmo no inverno, mesmo no verão. Ele está lá se esforçando para juntar recursos para a casa dele, trabalhando em grupo e tal, super eficiente, assim como a formiga trabalha em grupo, de uma maneira muito determinada. Ou, como uma comparação que a gente tem lá, vamos supor que o Marcos é formiguinha, ele gosta de comer doce. Então, dois aspectos diferentes dentro de um mesmo animal. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia chama pessoas de cães, que são reprovadas, que são filhos de Belial, que fazem atos como animais fazem, a gente tem também aqui uma comparação sendo feita não de que a pessoa é um cão ou age como um cão, mas na ordem da alimentação, tudo bem? Na ordem que as bênçãos iriam chegar, que a pregação iria chegar. E para a gente entender isso, é importante que a gente vá para Marcos capítulo 7. Então vamos agora para o próximo livro, dentro dos 4 evangelhos, Marcos capítulo 7, onde a gente vai ver a mesma história com algumas informações a mais que vão nos ajudar a entender o porquê desses termos. Lembrando sempre que a parte que Jesus Cristo diz que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel é extremamente importante também da gente ter em mente. Tudo bem? Então, Marcos capítulo 7, indo aqui para o versículo 25. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, é a mesma mulher, só que ela tinha dupla nacionalidade. Ela era grega, mas ela também era cananeia. Tudo bem? Então, mesma história, mesmo contexto, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro, ok? Primeiro. A comparação aqui é de prioridade. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, ok? E ela respondeu dizendo, sim, senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai pelo teu caminho. O demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído, e sua filha deitada sobre a cama. Então essa mulher recebeu a cura, essa mulher ela foi abençoada. E a gente vê aqui que, novamente, aqui em Marcos é ainda mais enfatizada essa questão de prioridade, ou primeiro, ok? E por que é assim? A ministração de Cristo, aqui, nesse momento em que ele estava em carne, não foi eterna. Ele ficou aqui, a sua ministração como um todo durou o quê? Por volta de uns 3 anos e meio. Enquanto ele estava pregando, não contando no momento enquanto ele estava crescendo na carne, crescendo em tamanho e sabedoria, no momento em que ele estava pregando foi um período de 3 anos e meio, mais ou menos.
Então ele não tinha todo o tempo do mundo para pregar para todas as nações ao mesmo tempo, para estar em todo lugar ao mesmo tempo, fazendo um milagre aqui, um milagre ali, no mesmo momento de tempo. Ele tinha um cronograma, vamos dizer assim. Ele tinha um momento certo para estar naquela cidade para pregar, porque ele tinha que ir para outra e pregar lá também, e ia chegar um momento que ele ia ser crucificado. Então tudo isso tinha que acontecer na ministração dele aqui na terra. Por causa disso, era um cronograma apertado. Então primeiro ele foi enviado para quem? Para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então é isso que Jesus queria dizer. Primeiro, isso foi para os judeus. Mas não quer dizer que uma família que possui um cachorro vai alimentar os filhos primeiro e vai deixar o cachorro morrer de fome. Ou que a gente não vai ter esse segundo momento de alimentação. Tudo bem? É importante a gente entender isso. A comparação de um pai, de um chefe de família aqui, dos pais, pegarem e alimentarem primeiro os filhos e depois os cães, demonstra uma ordem de prioridade. Imagina, seu filho está passando fome, você vai lá e dá comida para o cachorro. Você pega o almoço, joga para o cachorro e deixa seu filho passar fome. Então essa está sendo a comparação aqui. Uma questão de ordem de prioridade. Vamos agora para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, onde a gente vai poder aprender mais sobre esse contexto. Jesus Cristo, ele foi um ministro da circuncisão. Ele foi enviado para os judeus, novamente. Ele não tinha todo o tempo do mundo enquanto ele estava em sua ministração aqui. Ele tinha um cronograma curto. Então, cada cidade em que ele pregava, cada milagre, cada ação que ele realizava durante esse período de tempo era de extrema importância. Tudo bem? Vamos aqui para Romanos capítulo 15, versículo 8. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então a gente tinha várias profecias acerca de Jesus Cristo vindo de Belém, de Jesus Cristo sendo chamado de um nazareno, ok? A gente tinha várias profecias acerca de Jesus Cristo sendo da semente de Davi, e essas profecias precisavam ser cumpridas. Então, Jesus Cristo foi um ministro da circuncisão para cumprir as promessas de Deus, ok? Para justamente que essas profecias fossem colocadas em prática. Esse foi o motivo de Jesus Cristo ter sido o ministro da circuncisão. Sem contar que o que era o ponto de Israel? Era justamente esse polo de referência para todo mundo, para todas as nações do mundo. Era como uma nação que em teoria, normalmente falando em teoria, deveria seguir a lei de Deus firmemente para que os outros povos, o Egito, a gente pode ir para a Babilônia, a gente pode ir para os romanos, qualquer nação que for, era para olhar para Israel e falar, nossa, a gente deve seguir esse modelo, a gente deve seguir essas leis, a lei de Deus é perfeita. Então, esse era o ponto, era ser como uma referência. Então, Jesus Cristo ir e pregar para os judeus é justamente para que hoje a gente possa pegar os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente pegar toda a Bíblia e aplicar como referência para as nossas vidas. Imagina se Jesus Cristo tivesse pregado um dia em cada parte do mundo. A gente ia ter uma conversa totalmente picada, a gente não ia conseguir entender os contextos corretamente. Jesus Cristo ia ter que falar constantemente a mesma coisa, né? Porque ele ia estar introduzindo para uma nação que, vamos supor, estaria tendo o primeiro contato com ele. Aí no outro dia ele vai para outra nação, então ela vai ter o primeiro contato com ele. Então ia ser constantemente o evangelho sendo pregado de novo para várias nações. E para a gente que está fazendo a leitura da Bíblia, assim, imagina, ia estar a mesma coisa, muito parecida. E a Bíblia precisa ser esse livro que vai nos falar sobre todos os aspectos da vida. E ao mesmo tempo que ela precisa ser esse livro que vai nos explicar de todos os aspectos da vida, ela também precisa ser lida, né? A gente precisa fazer a leitura dela, a gente precisa fazer memorização dela. Imagina se a Bíblia tivesse mais 20 livros. Ia ser muito mais difícil fazer a leitura dela, carregar ela de um lugar para o outro. Imagina se a Bíblia fosse literalmente uma enciclopédia, de um tamanho extremamente grande, um peso muito grande. Não ia ser possível a gente fazer essa leitura dela constantemente do início ao fim. Então tudo foi planejado por Deus, tudo foi bem pensado ao ponto que, mesmo que tenha sido feito em uma só nação, aquilo serve como referência para todos. A gente pode ler essa história completa, com começo, meio e fim, entender todo o contexto e corretamente aplicá-los em nossas vidas. Agora, isso quer dizer
o fato de Jesus Cristo ser o ministro da circuncisão, isso quer dizer que os gentios não têm nenhuma parte no plano de Deus ou que eles não foram pensados inicialmente? Muito pelo contrário. Vamos continuar aqui fazendo leitura dos versículos. Indo aqui para o versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, por isto eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e exaltai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Então, desde o princípio, foi pensado nos gentios. A gente tem no Antigo Testamento profetas sendo enviados exclusivamente para pregar para uma nação de gentios. Um exemplo disso é o livro de Jonas. Então, não é como se Deus não se importasse com as outras nações, com os outros povos. Você não precisa ser judeu para ser salvo. Você precisa acreditar em Jesus Cristo para ser salvo. Independente da sua nacionalidade, independente de quem é seu parente de sangue ou quem não é. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Tudo bem? Então vamos aqui para Mateus capítulo 10. É por esse motivo de primeiro Jesus Cristo ter sido o ministro da circuncisão, que a gente vai encontrar no livro de Mateus um momento no qual Jesus vai dizer para os apóstolos não irem para as cidades dos gentios, antes para a cidade de Israel. Vamos aqui para Mateus capítulo 10, versículo 5. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai, dizendo, o reino do céu tem se aproximado. E posteriormente, em Mateus capítulo 28, após a crucificação e ressurreição de Cristo, a gente tem justamente uma mudança nesse cenário. Então, primeiro foi para os judeus e depois para os gentios. Sempre estava no plano de Deus que isso acontecesse. Não foi como uma grande surpresa, nossa, agora a gente tem que pensar nos gentios agora, né? Era uma questão de momento, ok? Era uma questão de cronograma que estava para acontecer. Mateus capítulo 28, indo aqui para o versículo 18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, em primeiro momento, fala, olha, não vai na cidade dos judeus, não vai nas cidades samaritanas, mas antes, ide nas cidades de Israel, ok? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes, primeiro, depois, vai para os gentios. Então, vamos agora também para Romanos capítulo 1. Porque a gente vê justamente essa frase, primeiro para o judeu, depois para o grego, na Bíblia. Romanos capítulo 1, indo aqui para o versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro da circuncisão, primeiro das ovelhas perdidas da casa de Israel e depois para os gentios. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não viverá por quem é o pai, ou a mãe, ou o avô dele. Por qual nacionalidade ele é. Por qual país ele nasceu, ele foi criado, ele cresceu. O justo viverá por sua fé. Nada aproveita um judeu, naquele momento, de ter ouvido a pregação de Cristo e não ter acreditado. Como a gente não tem quantos exemplos a gente não tem de pessoas que não eram judias, que não eram judeus e acreditaram e tiveram fé. E Jesus fala justamente, ó, grande é a tua fé. E para muitos judeus ele fala, ó, pequena fé. Para pessoas que já tinham toda aquela base, já tinham toda aquela exposição à palavra de Deus, Jesus chama de pequena fé. Então nunca foi baseado em quem a sua família
carnal, mas sim quem é a sua família espiritual. Então, para a gente encerrar, vamos aqui para João capítulo 1. João capítulo 1. É importante a gente entender isso. Não é como se Jesus não fosse rei de todos os povos. Não é como se Jesus fosse Messias só de um grupo específico de pessoas. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Messias de todos. E há pessoas que vão negar isso. Há pessoas que vão dizer que Jesus é o Cristo só dos judeus, e não dos gentios. Isso é mentira. Eles vão dizer que, não, por conta que os judeus negaram, só por conta disso os gentios puderam ter proveito. Não. Se os judeus o tivessem aceitado, melhor ainda seria. Se os seus o tivessem recebido, quanto mais não abundariam o número de gentios que também o teriam aceitado. Então não é porque muitas pessoas estão sendo salvas que algumas vão deixar de ser salvas. Não é assim que funciona. Se a queda deles já resultou, deles terem negado a Cristo, já resultou em salvações, quanto mais se eles não tivessem caído, quanto mais se eles tivessem crido também. A gente ia ter um número muito maior, não é excludente, é algo que vai se adicionando. João capítulo 1, para a gente encerrar aqui no versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O ministro da circuncisão, e a circuncisão o recebeu? Não. Os judeus o crucificaram. Eles justamente o crucificaram. Foi exatamente o que eles fizeram. Pegaram Cristo e o crucificaram. Ok? Injustamente, né? Eu falei justamente no sentido que eles pegaram ele e levaram para crucificar. Não que foi algo justo que eles fizeram, ou que foi algo correto. Porém, mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é o Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Independente se você é judeu ou se você é grego. Dessas pedras, Deus consegue trazer semente para Abraão. Deus consegue trazer filhos para Abraão. Isso é irrelevante. A sua familiaridade, a sua descendência segundo a carne. Mas de quem você é filho segundo o Espírito, isso sim que é verdadeiramente importante. Então espero que tenha ficado claro por que Jesus Cristo usou essa comparação com alimentar os filhos e depois os cães. Não é que a mulher é de uma etnia inferior, igual eu já ouvi ateus dizendo Jesus Cristo foi racista nesse momento. Não foi. Muito pelo contrário. Ele usou uma comparação de cronograma. Não quer dizer que aquela pessoa é menos filha de Deus do que um judeu. Muitos judeus tropeçaram e não foram salvos. E não foram para o céu. Do contrário que muitos judeus acreditaram, muitos gentios acreditaram, e judeus também, e foram para o céu. Porque a salvação não é pela raça, mas é sim pela graça. Então eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe vocês e até mais.